Sim, sim. Porque eu lembro até dessa cena que o personagem Felipe estava sem perder o braço nas aventuras na guerra aí na final da missão no helicóptero, falando com o comandante lá, com o coronel, sei lá o que, perdi o braço e tal, realmente, filho, aí não tem jeito, né? Não, mas não tem como, né? Você, não, tem prótese, né? Bracinho, no máximo é a cor da pele com o bracinho cor de rosa. Mas na época era o que tinha, né? Na nossa época não tinha modernidade aí. Podia segurar a vulca no dente. Aí falou assim, eu não vou poder mais usar a arma, né? A vulca, né? A minigun, não vai. Sinto muito, o bracinho. No máximo você segura um copo, né? Você levanta copinho. Eu pulei do helicóptero, Bode. Fala, errantes do YouTube! Chegou o tão aguardado episódio 3 do nosso querido e novíssimo podcast, Os Errantes. Vamos confirmar aqui detalhes super sensacionais de quando nós jogávamos RPG nos anos 90, quando nós nos divertíamos muito e vivemos a fundo, criando material, fazendo personagens completamente diferentes, com tudo aquilo que somente nós vivemos aqui, nós três, Emiliano Vaz Fraga, Felipe Fraga, Carlos Brossa, o que vos fala, e todos nós nos divertíamos muito. Vamos contar aqui histórias, detalhes, momentos memoráveis, com ator especialmente convidado, Seado. E convidamos você a deixar seu like, a se inscrever e a participar aí do canal também, pois tem muita coisa legal aí para você conhecer e para você prestigiar. Vamos ao episódio? Qual foi o nosso primeiro contato com RPG? Como que cada um aqui ficou sabendo de RPG ou algo parecido? E como começou, entendeu, a surgir isso no nosso interesse, né? A gente até falou na outra sessão, no outro podcast nosso, que a gente deu uma falada sobre vilão, sobre histórias, aí isso me remete também ao começo de eu gostar de RPG, porque eu, quando eu era mais novo, eu gostava do grupo, porque eu gostava de histórias e coisas medievais, que a gente comentou do nosso primeiro encontro. E essa situação também de gostar de coisas medievais, para mim é como se eu estivesse pronto para jogar RPG, mas eu ainda não conhecia. E foi você, né, Emiliano? Foi você, o meu irmão, que eu estava acho que era uma quinta, e fiquei sabendo que a gente ia para São Paulo, num lugar chamado Forbidden Planet. Isso. Que hoje, eu nem sabia o que era isso na época, né? Mas a tradução livre, acho que era Planeta Proibido, alguma coisa assim. E eu tinha, acho que, 11 anos. E o meu irmão falou, a gente vai ver aqui um jogo, um negócio lá. Eu não tinha entendido. E ele mostrou pra mim, tinha uma notícia na televisão falando também, no jornal. Isso. Escrito, jogadores viajam por mundos fantásticos. Isso mesmo. Cara, e aí fomos pra Forbidden Planet e aí o meu irmão, eu com ele, né? Eu tava lá vendo o que tava acontecendo, meu pai levou a gente lá em São Paulo. Isso. E aí meu irmão comprou 2 livros, um de aventura fantástica pro mestre, para ver aventura em campanha, com vários jogadores mesmo. Isso. Que já é no modelo do RPG moderno mesmo, né? Tem um mestre dos jogos, com a história, tem uma regra e tudo mais. E ele também comprou um de aventura fantástica de jogar solo. Isso. Né? Que é o Feiticeiro da Montanha de Fogo. Eu acho fantástico isso daí, cara. Eu tenho PDF, eu fico folheando às vezes. E foi aí que começou. É aí que a gente começou por nossa conta, assim, eu e meu irmão só, né? Isso. E a família, né? A Janaína jogava, a Isabela. Sim. Mas o papai comprou pra mim outros bonequinhos de chumbo. Sim. Que era a minha outra paixão também, né? Sim. E a gente manuseava o bonequinho de chumbo e que se dane, né? Sim. O dedo coçava. Assim. Aí foi por isso que a gente ficou assim, foi por causa do chumbo.
Foi por causa que minha cabeça cresceu e meu cabelo não. Mas esse foi o meu primeiro contato. Eu não pararia de falar aqui, tá? Vou abrir para o Emiliano falar também como é que foi do ponto de vista dele, isso, o Brossa. Sim. Mas aqui eu poderia ir embora falando, viu, cara? Muito legal. E muito obrigado. Realmente eu queria continuar porque, para aproveitar, né, a ligação que o Felipe deu aí, né, o gancho, porque ele mencionou esse dia, né, que a gente foi para Forbidden, acho que Forbidden Planet, né, lá na Pompeia. Ficava no Shopping Pompeia Norte, em São Paulo, era perto da Barra Funda. A gente foi porque meu pai nos levou. Mas eu lembro desse dia, claro, mas assim, o primeiro contato que eu tive com coisas de RPG, assim, o que mais lembrava era aqueles joguinhos, não joguinhos, os livros da série Escolha Sua Aventura. Que o livro contava uma história, né, claro, uma história bem interessante, uma história para adolescente, assim, né, uma história para criança, de aventura, alguma coisa assim, só que aí chegava em determinado momento você tem que decidir o que fazer. Aí você não jogava dados nem nada, mas era assim, se você quiser abrir a caixa, vá para a página tal. Se você ignora a caixa e decide contar para a sua professora sobre aquilo que você viu, vá para a página tal. Então, o livro não é linear, você não lê ele todo na sequência, mas você vai pulando para as páginas conforme as decisões que você toma. Tem vários finais, né? Normalmente tem 2 ou 3 finais a historinha, e você pode jogar de novo, né, ou ler de novo, né, na tentativa de chegar num final diferente, entendeu? Isso daí... Eu tive contato com isso, eu acho que foi no início da década de 90, que eu comprei pelo correio. Naquela época eu pedia livros pelo correio, através de um catálogo da editora Ediouro, né? Uma editora, acho que era lá do Rio de Janeiro, né? Acho que era a editora, e eu comprava, pedia pelo correio, mandava o dinheiro para eles, pelo correio mesmo, por cheque, assim, era assim que funcionava, e eles mandavam os livros. Eu comprei vários livros assim. O nosso pai, né, nunca negou para nós, assim, a aquisição de livro, né, sempre que a gente queria e ele podia, ele comprava os livros. Então, foi assim que eu tive contato com Aventuras Fantásticas. Mas, assim, mesmo sem saber, quer dizer, desculpe, com Escolha Sua Aventura, Aventuras Fantásticas foi depois. As Aventuras Fantásticas foi o que você mencionou, Felipe, né? E foi bem isso mesmo. Foi no jornal, um jornal impresso, não sei se acho que era uma Folha de São Paulo, alguma coisa assim, que falou assim... Queria muito achar essa reportagem, cara. Que falou exatamente tipo isso, tipo, Livraria de São Paulo... oferece RPG, tipo, RPG chega em São Paulo, alguma coisa assim, sabe? E aí eu falei, que é isso, né? Aí eu comecei a ler reportagem, me interessei muito, muito mesmo, foi impressionante, assim, sabe? E não era uma reportagem, assim, muito grande, tipo, assim, de 2 páginas, de página inteira, não, acho que é meia página no máximo, assim. E aí eu falei assim, putz, isso aqui eu queria ver, isso é o que me chamou muita atenção. Aí foi assim aí emenda com o que o Felipe falou, foi assim que a gente foi para lá, a gente conversou com meu pai nos levou para São Paulo, daí a gente fez a compra lá, compramos os livrinhos da série Aventuras Fantásticas, foi muito legal. Eu tenho mais algumas coisas para falar, mas eu queria primeiro ouvir do Brossa. Ah, sim, eu tô dando uma olhada aqui enquanto você fala, mas eu não sei onde eu guardei. Eu tenho um livro desse que você disse aí da série E Se, né? O What If. Isso. Eu tenho, foi assim também que eu comecei na biblioteca. Eu não lembro se era na biblioteca de São Roque que tinha, que eu vim e aluguei, mas eu acho que não. Lembra que tinha biblioteca aqui perto do Correio, aqui antigo? Claro. E aí eu na biblioteca, eu acho que foi lá na cidade que eu morava, cidade de Mariporã, interior de São Paulo. Lá eu acho que na escola tinha. Eu peguei na biblioteca, trouxe para casa, li,
tinha esse esquema mesmo, né? Vai para a página tal, se você quer saber a resposta do velho, conversar com o velho, vai para a página tal. Se você quer, né, tal coisa, vai para a página tal, né? E, enfim, foi o meu primeiro contato com alguma coisa, e acho que o único também, porque eu não tinha muito, na época eu não tinha grana, então eu não podia comprar livros, eu emprestava nas bibliotecas, né, pra mim ler, mas não tinha livro de RPG em biblioteca. Tinha algum aqui? Eu não me lembro. Não tinha, e é muito provável que agora pelo menos tenha, né, porque eu tenho certeza que boa parte dos livros que a gente tinha, né, que estava na casa do meu pai, foram doados para a biblioteca. Pelo menos dos meus livros, boa parte foi. Então, muito provavelmente esses daí que eu mencionei foram. Você tem que vir um dia aqui que você tiver um tempo, um dia de semana que der certo, e a gente vê se tem esses livros que estão lá. E mostrar para nós. Possivelmente estão lá, né? Foram todos doados mesmo. Quando o meu irmão e todo mundo saiu lá eu fui o último a sair da casa lá de São Roque, né? E eu lembro que a gente doou bastante livro. Tanto que a bibliotecária falou para mim, olha, não dá para você vir chegando doando assim, porque a gente tem muita doação aqui. Infelizmente, a gente agradece, mas a gente vai ter que fazer uma triagem aqui num canto aqui. E é isso, mas curiosidades à parte, o RPG, eu acho que daí no caso ele difere um pouco eu até falei com meu irmão sobre isso há um tempo atrás, acho que pela existência de uma regra muito mais complexa, né? Mesmo se você joga sozinho, né? Tem energia, estamina, mochila, turnos, mapa. E o jogo de RPG múltiplo mesmo, com o mestre dos jogos, é infinitamente mais complexo e ao mesmo tempo mais livre, né? Dá muito mais liberdade de jogo. E a complexidade não pode assustar as pessoas, né? Porque é mais complexo, mas qualquer um aí, gato pingado de 12 anos de idade, consegue ser mestre de jogos, cara. Sim. Né? Sim. Aí eu acho que quando a pessoa lê esses livros, né, que eles são bem legais mesmo, né, que já vem com as regras e tal, a ideia é você realmente encontrar algum amigos ou outras pessoas interessadas em montar um grupinho para jogar, né. Então isso antecede as Aventuras Fantásticas, pelo menos na nossa história aí, Felipe. Mas eles são exatamente desse jeito que eu mencionei, tipo, você não é um livro linear, as histórias, a narrativa se divide de acordo com as suas decisões e você vai indo de página em página. E agora, o Aventuras Fantásticas, esse sim acrescentou algo mais, né, porque você faz um personagem, você cria o personagem, sorteia os atributos dele, né, a força, a destreza, a inteligência, lá o quê, e usa dados, né, e você enfrenta outras criaturas ao longo do livro, né, e às vezes o resultado do combate leva você para outros lugares. Além das decisões, você também tem combates daí, né? A gente está falando, evidentemente, da versão single player, digamos assim, né? Uma pessoa só jogando, certo? Esses livros que a gente mencionou até agora, todos eles foram single player, assim. Mas, curiosamente, logo depois do Aventuras Fantásticas, que foi onde a gente começou, né? Aliás, só falando do Aventuras Fantásticas, desculpa, antes eu não queria pular muito adiante, mas a gente começou a jogar Aventuras Fantásticas lendo os livrinhos, fazendo os livrinhos de aventura solo. Tinha o Feiticeiro da Montanha de Fogo, tinha a Floresta da Destruição, acho que nós tínhamos esses dois, além do livro de RPG chamado Aventuras Fantásticas, né? Que usava o mesmo sistema, né, o mesmo sistema. E a gente jogou, além de jogar esses solo, eu e você, Felipe, eu lembro que a gente começou a jogar Aventuras Fantásticas fazendo sessões mesmo de Aventura Fantástica. Eu lembro disso. Eu lembro que o Domingos participou de uma aventura com a gente, eu lembro disso, nosso amigo Domingos, ele jogava com a gente Aventuras Fantásticas também, né?
Assim, aí já era o modo como RPG como a gente conhece mesmo, com mais de um jogador, né, com um mestre que montou a aventura, que criou os personagens, criou os inimigos, tudo mais, o cenário. E o Domingos eu lembro que ele jogou com a gente nessa época, sim. Uhum. Que ano foi isso? Eu não me recordo. Mas foi 92, no começo. 93. Acho algo assim. Eu lembro que a gente chegou a fazer algumas sessões. Nessa época, a gente já conhecia o Nelson, o Bodão, Uhum. né? O Bodão também começou a se interessar por RPG, porque daí ele viu os livros, tá, etc. Não sei se o Bodão chegou a jogar com a gente, acho que não, mas ele Acho viu. que não. Ele viu a gente jogando, ele viu os livros. Não sei se ele chegou a jogar as aventuras solos também, mas ele se interessou. E foi justamente nessa época que tinha duas coisas, assim, que é muita coincidência, né? Ou não, né? Da mesma forma que a Forbidden Planet, quando trouxe as aventuras fantásticas para o Brasil, saiu no jornal, pouco depois tinha Hero Quest da Estrela, que era tipo um RPG-like, assim, tipo um RPG, e você tinha o Dungeons Dragons, saiu pela Grow, se não me engano. Saiu. A Grow Essa lançou, caixa aí que eu tô compartilhando. a Grow lançou o Dungeons Dragons e a Estrela lançou o Heroes Quest. E eu acho que era a Grow. Aí o Peraí, Bodão Emiliano, o Dungeons Dragons que o Bode comprou não era em inglês? eu não lembro, acho que era em inglês, sim. Ele comprou em inglês. Porque você era o único que lia lá e mestrou pra gente. Sim. Sim, eu mestrei a aventurinha que veio, né? Aventura simples lá. As do Minas de Zanzer. Sal de Zanzer tem. Zanzer tem. Isso mesmo. Era bem legal. E Genial. enquanto a gente jogava Dungeons Dragons no bode, numa realidade alternativa, né? Numa realidade paralela, o nosso colega, né, nosso amigo Fabrício, começou a jogar na casa do Júnior, José Bernardes Júnior, GURPS. Ele começou a jogar GURPS. Jogavam o Júnior, né, o Zé, o Mário, o Fabrício e o Midas, o Eduardo. Eles jogavam lá. Aí é impressionante que a gente não tinha um RPG ainda em nossas vidas como foi. O pessoal ia para casa do Bode, né, do Nelson, para brincar, para jogar, para brincar com bonequinho, com action figures lá, com comandos em ação, bonequinho do Rambo. Videogame. Jogar videogame e tal. E aí o RPG começou aos poucos, né? Começou quando a gente Dragons do Bode, tá, etc. Aí um dia o Midas, o Eduardo, falou assim: não, o pessoal joga isso também lá na casa joga isso também lá na casa do Júnior, só que é o GURPS. E o GURPS é melhor que o Dungeons Dragons. Já Midas sendo Midas, né? Já é melhor que isso daí. Já é melhor que isso, não. O GURPS é muito melhor que isso daí. Vocês não. Aí ele explicava, não, vocês não têm noção. Aí falava assim e tal, explicando pra gente por que o GURPS era melhor que o Dungeons Dragons, tal, etc. E a gente tava começando também, né? Então, um dia a gente foi lá pra ver qual era a cor desse GURPS. Aí a gente foi lá, foi na casa do Júnior e tal, viu o livro e tal, né? O livro do GURPS nem se compara, assim, em termos de apresentação, né? Realmente, em termos de apresentação, o Dungeons Dragons era muito melhor, porque é colorido, livro bonito, com figuras muito bem feitas, né? Imagens, assim, os desenhos muito bons, e você tinha os monstros, tal, etc. O GURPS é exatamente isso, é preto e branco, é enorme, né? Talvez a Devir, para se proteger um pouco de cópias, né, lançou o livro no formato um pouco diferente, né, de página, ele era grande. Interessante isso que você falou, Emiliano, interessantíssimo isso sobre o formato. Eu nunca me dei conta, mas ele era bem maior que uma A4, né, era um negócio... Eu acho que a Devir fez isso numa tentativa, né, de evitar a fotocópia, de uma fotocópia simples, tipo, você tira fácil, assim, você tira fotocópia fácil desse livro, só talvez com uma máquina de fotocópia maior, ou com uma pessoa que soubesse melhor utilizar a máquina, poderia xerocar o GURPS, porque o formato era diferente, e eu acho que esse era o motivo
uma proteção anticópia mais simples por parte da Devir. Mas, enfim, o Zé e o pessoal jogavam GURPS, a gente teve contato assim. Não dá para comparar a qualidade gráfica do GURPS versus Dungeons & Dragons. O Dungeons & Dragons sempre foi mais bonito, mais cativante. Mas o GURPS, à medida que você vai lendo, você vence. O GURPS tem uma barreira de entrada de regras que é um pouco complicado mesmo. Mas a partir do momento que você vence essa barreira, é muito cativante, é muito legal. E faz muito sentido. O GURPS faz tanto sentido como um sistema, entendeu? Quando você entende como funciona, né? Que rapidamente a gente adotou ele assim, muito rápido, né, Felipe? A gente só jogava GURPS. E a gente começou a ficar muito bom mesmo, muito proficiente em jogar RPG usando esse sistema, não é verdade? Oi. Uma hora talvez a gente vá falar, talvez, sobre as regras, lembrar da importância do Domingos, que ele dividiu. O que ele dividiu? Alguma coisa lá que na nossa ficha tinha uma diferença do GURPS original, que era alguma característica que você calculava diferente lá, lembra? Não sei o que era, já me esqueci nesse momento. Sei que tinha alguma coisa que a gente fazia lá diferente da... Eu não lembro, assim, qual foi a contribuição que o Domingos deu exatamente, tá? Vou ser bem sincero. Eu sei que o Bodão, ele tinha, além dos livros do GURPS em português, que a Devir lançava aqui no Brasil, o Bod tinha alguns que ele também comprava pela Devir, só que dos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos, evidentemente, eles têm um sistema de medida deles exclusivo e fantástico, né? Mitológico, eu diria. Então a gente tinha sim que tinha um certo trabalhinho de converter do sistema fantástico dos Estados Unidos para o sistema métrico decimal, né? Sistema científico universal. E a gente fazia essa conversão, por exemplo, de libras para quilo, tal, né? Ou a gente convertia mais ou menos que 1 metro era uma jarda, por arredondamento assim, e era isso. Eu lembro disso, tá? Mas eu não sei se o Domingos contribuiu nesse aspecto ou não. Mas o fato é que o GURPS tinha isso, né? O GURPS tinha muitas questões relacionadas a... Na verdade, acho que todos esses sistemas de RPG que a gente mencionou até agora, menos Aventuras Fantásticas. Aventuras Fantásticas é mais simples. Mas o Dungeons & Dragons e o GURPS, eles tinham uma certa... As regras se correlacionavam com sistemas de medidas. Tipo, no GURPS era um hexágono, mais ou menos 1 metro... ou seu deslocamento era baseado em metros, quantos metros por segundo você deslocava no máximo. No caso, daí se fosse estadunidense, né, dos Estados Unidos, era mais ou menos uma jarda, algo assim. E no Dungeons & Dragons também. E peso, a parte de peso também, que afeta o desempenho do seu personagem, quão carregado ele está, se ele pode lutar ou não, se ele pode fazer magia ou não. Enfim, essas coisas... baseada, evidentemente, se você está nos Estados Unidos, vai ser baseado em alguma coisa tipo libras, né? Essas coisas que eles usam aí. Ou aí no Brasil eles passaram para quilos, né? De fato. Então você tinha que fazer meio que uma conversão e dava certo, dava certinho, tal. Era curioso, o que foi difícil mesmo, assim, mas que a gente conseguiu. Mas eu vou falar, porque a gente estava muito bom, estava muito craque mesmo no GURPS já, que a gente pegava o GURPS Veículos, por exemplo, que tinha regras para você criar veículos, e essas regras tal eram muito baseadas realmente em medidas, né? Em sistemas de medidas. Então, assim, você tem que saber. Nos Estados Unidos eles usavam muito essas coisas, os pés, jardas, libras, pés cúbicos, umas coisas malucas, assim, sabe? E a gente conseguiu converter
direitinho, de forma que a gente usava o GURPS Veículos, o GURPS Ultratech e o Robôs, né, GURPS Robôs, que é um veículos, uma especialização do veículos. Os Supers, exatamente, porque não tinha. O Supers acabou saindo em português. Em português. Mas esses que eu mencionei, o Veículos e o Robôs, na nossa época não tinha em português ainda. A gente pegou a versão estadunidense, né? E a gente fez toda a conversão. Toda a parte de conversão de medidas a gente fez. E foi bem legal. Isso eu acho que foi um trabalho bem bacana. Também não sei se é nesse aspecto que o Domingos contribuiu, tá, Brossa? Eu não me recordo mesmo. Então, tá? O que eu me lembro é o seguinte, eu acho que era o cálculo do HT. E eu acho que quando você calculava lá, ele tinha alguma coisa, como ele fazia exercícios, né? Ele corria lá e tal. Eu lembro que parece que ele sugeriu uma conversão lá diferente, se eu não me engano era o HT. Eu não lembro. Eu não me recordo mesmo de Domingos ter sugerido alguma forma diferente da gente trabalhar com HT, Health lá, não lembro. Eu acho que ele pensava em alguma coisa assim, eu acho que ele queria considerar, eu estou lembrando, que a velocidade básica era HT mais destreza dividido por 2, por 2, não por 4. Eu acho que ele estava pensando em alguma coisa, que a esquiva deveria ser baseada diferentemente do deslocamento, porque ele considerava que poderia ser calculado diferente. A gente pode até entrar na segunda onda de discussão, que a gente já foi a meia hora, porque a gente já está entrando para um módulo intermediário, onde eu quero citar as sessões de Formax, as inúmeras horas digitando, sabe, Emiliano? Pô, cara, quero citar os primeiros RPGs, meu primeiro personagem, então a gente já tá, esse assunto aqui vai embora, viu? Vai precisar de umas 3 sessões. Vai. Não se preocupem não, a gente vai jogando aí as informações, mas por exemplo, tinha RPG em videogame também, que nós não mencionamos, não sei se entra nessa, né? Mas eu lembro que as pessoas que tinham, conforme foram evoluindo as plataformas, você tinha aquele jogo Adventure, que era um RPG também, né? Que fazia a gente já pensar um pouquinho para Atari 2600, né? Que era o Atari. Eu sei que a gente tinha isso aí, e à medida que foi surgindo o Master System, foi surgindo... Master System não, perdão, como é que era lá? O Nintendinho, né? Isso. Surgindo esses aí, foram surgindo mais e mais RPGs que foi mexendo. Eu não sei se pra vocês entrou. Eu não tinha videogame. Meu videogame eu parei no Atari, né? Mas eu lembro que eu ia na casa de vários amigos meus e os caras estavam lá jogando. A gente falou, vamos jogar bola? Não, eu tô jogando RPG. Eu ficava pensando assim, o que é isso? Senta aí, vê. Aí sentava, estava vendo, e o cara ainda em labirinto, lendo, fazendo com o dicionário na mão, fazendo um monte de coisa. Eu tinha aqui uns 14 anos de idade, por aí quando começou a surgir essas plataformas novas, né? O Nintendinho acho que surgiu aí, não foi? Foi 87, por aí, 88? O Nintendinho de antes. O Nintendo é de antes, mas no Brasil foi mais ou menos nessa época que começou a aparecer, né? Chegou no Brasil o Nintendo através da Gradiente, né? Com Phantom System, tinha o Beat System. Tinha o da Dynavision, da Dynacon, enfim, mas chegou tudo assim, mais ou menos nessa época, 87, mas o 88. O Odyssey era um jogo completo, um sistema completamente diferente. Eu não conhecia o Odyssey, eu não conhecia ninguém que tivesse Odyssey. Então eu não sei se tinha RPG lá, não lembro de ter visto ninguém. Não sei se vocês conhecem pessoas que tinham, né? Porque vocês conheciam talvez lá o Fofão que tinha depois do Rodrigo. Não, o Rodrigo. Não, era antes dessa época do Fofão, tá? A gente tá meio que misturando um bocado, mas pra mim não tem problema nenhum. Eu tô falando com prazer, tá? Não tem problema nenhum. Só pra esclarecer, tá? Só pra deixar claro. O Odyssey, quem tinha Odyssey em São Roque, é impressionante isso, né? Como que isso iria acontecer, mas aconteceu. Em São Roque eu me lembro de pelo menos 2 pessoas que tinham Odyssey. Era o Rodrigo Curzel
que agora vocês devem conhecê-lo como Rodrigo Kennedy, né? Não sei como é que ele tá, talvez ele nem tenha mais cabelo, coitado, mas ele sempre teve um cabelo muito bonito, muito abundante, assim, era o Rodrigo Curzel, e o Clayton, um amigo meu, que eu não faz tempo que eu não vejo, vocês não conhecem o Clayton, né? Ele nunca participou de sessão nenhuma, nunca participou das nossas vidas, assim, além da escola. Mas o Clayton tinha um Odyssey, sim. Então, eu não sei se o Fábio Roque tinha. Eu acho que o Fábio Roque tinha também. Fábio Roque. É. Mas enfim. Aí, um dia, o Rodrigo Curzel, ele falou assim, porque a gente tinha Atari. Aí ele falou, cara, vamos trocar os videogames por uma época, né? Assim, não era bater rolo pra sempre, mas só por, tipo, umas 2 semanas, uma semana. Aí isso veio da cabeça dele. Eu falei assim, não, claro. Daí a gente trocou, daí a gente ficou com o Odyssey um tempo em casa. E em contrapartida, o Rodrigo ficou com o Atari lá se divertindo. Então a gente fez essa troca. E o Rodrigo, ele tinha um jogo que era baseado no Senhor dos Anéis. O Odyssey tem esse jogo, que é Em Busca dos Anéis Perdidos, uma coisa assim. E é fantástico, é um jogo fantástico. O Odyssey, ele tem uma característica que o Atari não tinha, que o Odyssey tinha um teclado. Aí, ó, The Quest for the Rings. Isso. É muito bom. Porque o Odyssey, voltando assim, a diferença que o Odyssey tinha pro Atari, né, além de ser inferior em termos gráficos, era que o Odyssey ele tinha um teclado, apesar de tudo. Então ele compensava certa inferioridade técnica com essa interatividade através de um teclado, né? E o teclado podia virar um tabuleiro. Então certos jogos, você colocava um tabuleiro por cima do teclado e interagia. Então esse jogo aí era um RPG. Você tem ficha, você tem tesouro, inimigo, tem um mapa, você andava pelo mapa enfrentando, e a aventura se desenrolava assim. Evidentemente, na época, a gente não sabia de absolutamente nada disso, nada, zero disso, a gente não, porque era inglês, a gente era tudo bem assim, muito pivete ainda para ter noção do que era isso. Então a gente só jogava para enfrentar os monstros, tal, não sabia o que estava acontecendo. Mas você tinha uma aventura, e inclusive tinha o tabuleiro, você andava com as peças pelo tabuleiro, tinha um marcador de tempo, você tinha que fazer as coisas em determinado tempo, assim, é bem interessante. Nossa! E a gente teve acesso a isso, viu, Felipe? A gente teve acesso a isso, sim. Eu lembro de tudo isso que eu tô falando, eu lembro. Tá? Para mim isso é uma revelação, né? A gente teve um contato, então, lá para 1989, 90. Sim. Primeiro contato, claro, os gráficos eram, né, não dá para comparar com o de hoje, mas tá aqui, ó, o videogame com... Eu não me lembro disso, eu lembro da gente jogando o Didi na Serra Pelada, eu adorei o Odyssey, porque era novidade, né, nessa troca aí, mas eu lembro menos do que você, né, 4 anos de diferença, aí nessa época faz muita diferença, né? Sim, faz, aí as coisas vão se, como é que eu posso dizer assim, se desfazendo com o tempo, né? As memórias se misturam, se esvanecem, assim. Mas sim, eu lembro de tudo isso que eu falei, eu lembro desse jogo, eu sei como que eram algumas fases, né? Você escolhia personagem, inclusive. Você tinha personagem, você tinha o guerreiro, um cara com a espada, você tinha um cara que ficava invisível, você tinha um cara que podia atravessar paredes, né? Enfim, era bem interessante. Você tinha um mago também que soltava umas bolinhas de fogo, uma coisa assim. Dependendo do personagem que você escolhia, enfim, aí você jogava nos labirintos, acertando os inimigos. Tinha o orc, tinha dragão, enfim, era bem legal. Esse jogo do Odyssey foi o primeiro contato com... depois, mas assim, não foi o primeiro, né? Porque tinha o Adventure, que nem o Brossa falou. Eu joguei Adventure antes de jogar esse Em Busca dos Anéis do Odyssey, tá? O Adventure, ele era um RPGzinho, sim. Ele era baseado, inclusive, num outro jogo, jogos de computador que também são conhecidos como Adventures, né? Que são jogos de aventura,
texto, né? Eu acho que um dos primeiros que teve foi a Caverna Colossal, Colossal Cave. Mas é muito antigo esse jogo, era jogado numa época que, assim, até antes de ter computador pessoal, mas era assim mesmo, você tinha uma aventura, você tinha inventário, itens, e você tinha que, enfim, cada tela era descrita em texto e de acordo com a descrição você podia fazer certas ações. Você podia, tipo, pegar chave, você escrevia pegar a chave, né? Ou olhe sala, daí descreve, nessa sala você vê isso, você vê aquilo, e você vê uma chave sobre um tapete no chão. O que você quer fazer? Aí você escreve pegar chave. Você pegou a chave, olhe chave. É uma chave de cobre e tal, etc. Tem algumas descrições que você não entende e ela parece um pouco gasta no lado tal. E assim vai. Então, mas é tudo texto, tudo que eu tô falando era texto. E nesse sentido tinha aquele Amazônia, não tinha? Isso que... Do Mário Batista Câmara Filho. Não, calma. Não, isso pode dar briga, não é. A Amazônia é de um senhor chamado Renato De Giovanni. É uma pessoa muito inteligente, né? Ele ainda bem que ele ainda está vivo, né? Ele mora no Brasil. E ele foi um pioneiro, assim, de muitas dessa parte de jogo no Brasil, de jogo de computador, de entretenimento eletrônico. Ele foi um dos pioneiros no Brasil, o Renato De Giovanni. Ele fez Amazônia. Se eu não me engano, ele fez também Serra Pelada, não do Didi, tá? Só Serra Pelada, Amazônia, e eu não lembro se ele fez algum outro adventure, mas ele foi um dos precursores, assim, uma das primeiras pessoas que se interessou pelo mercado de jogos no Brasil, em fazer jogo mesmo, nacional, 100% brasileiro, foi o Renato De Giovanni. E era esse tipo que a gente descreveu mesmo, eram jogos tipo adventure, né, aventura, adventure texto, né. Inclusive eu cheguei a conhecer o Renato De Giovanni pessoalmente, né, tive essa honra, né, realmente um cara muito, assim, como você diz, emblemático, né, uma pessoa importante no cenário de jogos brasileiro, né, acho que assim, eu não sou estudioso de jogos, assim, pelo menos não acadêmico, né, mas eu acho que quem estuda jogos no Brasil, com certeza acaba se deparando com o nome do Renato De Giovanni, né, no cenário de jogos brasileiro, e ele criou a Amazônia, que era adventure texto. E o Adventure do Atari foi feito pensando nisso mesmo. Tipo, é claro, como é que você vai adaptar um Adventure texto no Atari? Você não adapta, né? Não tem como, né? Não tem como. Mas aí a pessoa que criou, Warren Robnett, o nome dele, ele adaptou o Adventure, que seria Adventure texto, para o Adventure do Atari. Como você conhece, aquele quadradinho, né? Você mexe um quadradinho, que pega a espadinha, que faz não sei o quê, mas ele se baseou nisso. E eu acho um jogo fantástico. Esse Adventure para mim é um jogo, tem um design maravilhoso, é um design fantástico, é um jogo muito bem feito. Warren Robinett, meu. Isso, Warren Robinett. E esse jogo aí é o primeiro jogo que tem easter egg conhecido, tá? Isso é famoso também. É o primeiro jogo que tem uma coisa escondida nele, porque a Atari na época não deixava, não dava o direito autoral ou não deixava o autor, as pessoas saberem quem foi o autor do jogo, era só Atari e pronto, né? Por questões legais, para proteger o primeiro easter egg é isso aí, Felipe, que você está vendo. Tem no Adventure. É uma sala escondida onde você vê o Warren Robinett. Ele colocou o nome dele dentro do jogo, sem a Atari saber. Né? Fodam-se! Fodam-se! Fui eu que fiz o jogo, né? Created by... Pior que eu lembro que já tinha um certo desenvolvimento no videogame, mas teve uma época que você jogava o Adventure, né, Emiliano? Sim. Eu lembro que eu chegava na sua casa e você tava lá, você falou, olha, desvendei isso aqui, ó. Aí você ia lá e me mostrava, não lembro como, sei que você falou, tem uma sala assim, uma coisa assim. Esse jogo é fantástico, é impressionante como que você faz um jogo desse numa máquina tão limitada e genial.
Outro jogo que é genial igual, mas aí também não é tão RPG assim, mas é só para falar, né? É o Pitfall do Atari, também Atari 2600 também, do David Crane. É fantástico, um design fantástico. Mas tinha o ET também, né? Que ninguém conseguia. O ET era ruim, né? O ET não, mas é que ninguém sabia o que fazer naquele jogo. Você tem tutoriais hoje, ninguém tem mais para jogar, mas você tem tutoriais hoje no YouTube. E eu vi o tutorial e o cara falou, isso, tinha que pegar o que? Era um pixel que tinha ali, não dava para você ver aquele pixel, que você tinha que saber que o bonequinho tinha que pegar. E esse foi o motivo da falência, né? Acho que da Atari, se não me engano, alguma coisa assim, de um grande prejuízo que eles tomaram lá. Mas era RPG também, né? E caiu na nossa mão, né? Bom, aí a gente entra essa conversa sobre... Felipe, eu tenho pra mim, tá? E aí a gente tem que abrir isso aí também no próximo capítulo. Eu não sei se tá certo chamar os RPGs do videogame de RPG. Eu acho que pra mim o RPG é o RPG que a gente joga na mesa. Ainda não tá muito claro pra mim se eu posso chamar um jogo de videogame, porque esse conceito ele popularizou demais. Qualquer joguinho agora o pessoal fala que é RPG. E Role Playing Game, no significado, é um jogo de personificação, de interpretação e personificação de personagens, feito numa mesa redonda com os jogadores jogando, né, online. Mas, e aí, o que vocês acham disso? Eu não sei se chamar jogo de videogame, de RPG, é o certo, sabe? Eu concordo totalmente com você. Você está, eu acho que você está super certo. A indústria acabou entendendo ou transmitindo o seguinte, ou padronizando, acho que a palavra melhor é padronizar o seguinte: se você tem num jogo onde você cria ou tem um personagem e esse personagem tem alguns atributos, algumas coisas, tem inventário de repente também, e você evolui esse personagem, você coleta itens, você joga itens fora, você consome itens e tudo mais, e você compra coisa e vende coisa, eles convencionaram que isso é um RPG, e aí você joga isso com uma certa história de fundo, tal, etc., e isso é RPG, beleza. Isso que foi padronizado pela indústria de jogos, principalmente jogos de videogame. Mas eu concordo com você que RPG é mais do que isso, porque tem a parte do role play, né, que é a parte de você atuar, né. O RPG em si, como a gente discutiu, RPG de livro, de mesa, né, que eles chamam de tabletop, né, RPG de mesa, ele tem esses conceitos de atributo de personagem, de você cria o personagem, você tem um inventário, você tem seu dinheirinho, aí você tem as transações que você faz, compra coisa, vende coisa, usou, gastou, perdeu, roubaram, enfim, tem de um tudo, né? Isso tem, mas tem a representação. Só que no videogame você não tem a parte de representação, é muito difícil, tem que ser muito bom para fazer o jogo que tem a representação no videogame. Então, de fato, você acaba tendo só essa parte mais, entre aspas, material, assim, sabe? Essa parte de atributos e de inventário, e convencionou-se que se o jogo tem atributo, tem algum tipo de evolução XP, experiência, passou de nível, é RPG. Pronto, fim. Né? Isso. E é um conceito limitado, no mínimo parcial, mas é o padrão. Agora, o que você falou é verdade, para ser considerado RPG mesmo, teria que ter representação. E tem que ter um Game Master, né? Aqui, ó, tá falando aqui, ó. Eu acho que eu falei para você que o que mais, hoje em dia, que mais chega perto disso, que consegue colocar bastante parte de representação, de ações, que você pode tomar decisões e depois isso acaba impactando no jogo, é o Baldur's Gate. O Baldur's Gate capturou muito bem essa parte. Acho que dos jogos atuais que eu possa me lembrar, o Fabrício, se ele estivesse aqui, talvez ele pudesse falar mais, é o Baldur's Gate. O Baldur's Gate pegou essa parte do role-playing, realmente. Sim. Não, mas é que na época era uma coisa nebulosa, era uma novidade. Então você tinha todas essas mídias, todas essas frentes entrando com a nomenclatura RPG. Então, pra gente que estava vendo a novidade e eles que estavam aproveitando a onda que estava aparecendo,
era, né? Uhum. Era exatamente uma novidade. Então você não tinha como você definir na época. Você tinha os livros, como o Emiliano disse, que era a primeira coisa que veio na mão. Aí você tinha o videogame, que é uma coisa que foi um boom, né? Onde você ia tinha videogame, onde você ia tinha fliperama. Uhum. Aí depois começou a gente crescer um pouco mais, com 15 anos já dava para ir para São Paulo e ter acesso aos importados, né? Aí começou já a aumentar o nosso mundo, o nosso horizonte. E por fim, a globalização tomou conta de tudo, então hoje você já pode definir, isso é RPG, aquilo não é porque não tem, isso é aquilo.